terão um momento reservado para elas, com o trabalho infantil, culto infantil. Hoje a Nilza que ficará com as nossas crianças. Deus abençoe o trabalho de vocês e a mensagem que teremos aqui no templo agora. Antes de ler o texto da Bíblia, nós na verdade faremos a leitura de dois textos, um em Salmos e outro no livro de Jó. Mas antes de fazer esta leitura, eu quero chamar aqui a sua atenção para definir agora um assunto. Quando você precisa ter uma conversa importante com alguém, como isso acontece? Quando você precisa falar para a pessoa te ouvir e te entender, e você também precisa receber de volta o que a pessoa tem a te dizer, qual a melhor forma disso acontecer? Eu, particularmente, quando eu tenho que conversar com alguém, eu preciso de um lugar tranquilo. Eu preciso de um momento reservado. Eu sou facinho de perder o foco. E de repente, eu divago. Quem está acostumado a sentar e conversar comigo, sabe o quanto a minha prosa é demorada. Porque um assunto puxa outro assunto. Como é que você resolve? Como é que você faz quando você precisa conversar com alguém? A vida cristã, queridos, a comunhão com Deus, sobretudo quando nós estamos no culto, nós precisamos de um lugar tranquilo. Nós precisamos de sossego. E a vida que nós temos levado tem sido cheia de muito barulho, ou muitos barulhos. É o barulho do carnaval que incomoda, é o barulho do carro barulhento, a moto barulhenta, o barulho dos fogos de artifício, os gritos, o barulho da alma, causado pela angústia, pelo medo. Quantos medos você tem? Tem medo de morrer? Tem medo de ficar doente? Tem medo de perder o emprego? Tem medo de perder a esposa, perder o marido? Tem medo de perder o filho, a filha? Há tantos ruídos, há tantos barulhos, que de repente nós perdemos a tranquilidade necessária para falar com Deus. E também para ouvir Deus. E aí nós ficamos bastante perdidos, desorientados. E a nossa relação com Deus perde a intensidade, infelizmente. E eu quero falar sobre isso nessa noite, sobre tempo na presença de Deus, para ouvir o que Deus tem a dizer. Tempo para falar com Deus e dizer a Ele o que precisamos dizer. E para isto, eu lanço mão de dois textos bíblicos, o Salmo 46 e Jó 42, de 1 a 6. Primeiramente, Salmos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto,
não temeremos, ainda que a terra faça muito barulho, se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos lá no livro de Jó, um pouquinho antes, poucas páginas antes do Salmo que nós lemos, capítulo 42, de 1 a 6, a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te responderei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó das cinzas. Queridos, para entendermos um pouco melhor esse contexto, esses dois textos que nós lemos, eu quero chamar a sua atenção para fazer uma rápida passagem sobre o livro de Jó. O livro de Jó narra uma das experiências mais dramáticas que uma pessoa pôde viver. E nós precisamos entender este relato na perspectiva da espiritualidade cristã, na perspectiva da espiritualidade que Deus deseja para as nossas vidas, nos possibilitando uma das mais importantes percepções para viver pela fé. Para uma alma que busca por significado, que busca por sentido, que busca por intimidade, que busca pelo conhecimento de Deus. Quando lemos o livro de Jó, ou falamos o nome desse personagem bíblico, a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? Sofrimento. Mas, bem além, muito além do sofrimento de Jó, o texto da narrativa nos mostra a experiência de um homem crente. O objetivo do livro de Jó não é falar de sofrimento, é falar da perspectiva, do sentido da vida de um homem crente. Para falar de um homem que ansiosamente, ele se despoja de tudo que ele tem e se submete humildemente na presença de Deus para entender o que Deus queria da sua vida, o que Deus queria com ele, o que Deus queria fazer através dele. Então esse livro, ele nos ensina o caminho da relação com Deus, frente à complexidade da vida. Eu tenho conversado com uma meia dúzia de irmãos
falo meia dúzia simbolicamente, eu tenho sentado para conversar com irmãos que estão passando por circunstâncias diversas. E o que eu acabo percebendo é que o irmão, a irmã, quando querem conversar ou receber algum conselho, ou a minha oração por ela, ela vem me mostrar, a minha vida está difícil. Estou precisando de ajuda, pastor. E eu, para entender, eu pergunto, o que foi? Então eu percebo a complexidade da vida do irmão, a complexidade da vida da irmã. É isso que se passou com Jó. Essa é a ideia, esse é o assunto do livro de Jó. A vida de Jó era difícil. E o texto relata a história dele. A sua vida é difícil. E você tem a sua história de vida. Mas você já entendeu o que Deus quer com você? O que Deus quer contigo? O que Deus quer fazer na sua vida? O que Deus quer fazer através da sua vida? Meus irmãos, Jó era um homem crente. Um homem que tinha certeza da sua salvação. E nem por isso a sua trajetória, a sua história não era cheia, deixou de ser cheia de dificuldades. Se você olhar no capítulo 1, e você pode fazer isso agora, lá no versículo 8, Jó é apresentado e confirmado por Deus como um homem crente. Um homem de confiança na presença de Deus. Um homem que levava a sério a sua vida espiritual, a ponto de Deus mesmo testificar que ele era íntegro, que ele era reto, que ele era temente a ele, a Deus, e que se desviava do mal em todo o tempo. Esse testemunho de Deus sobre a vida de Jó não deixa dúvida alguma acerca da sua conversão, da sua integridade, da sua fé. Deus mesmo disse: Jó é um homem segundo o meu coração. No versículo 9, ainda no capítulo 1, acontece alguma coisa a mais, além de Deus aprovar Jó. Diante do testemunho de Deus sobre ele, Satanás lança uma dúvida. Olha o que Satanás diz: porventura, Jó se esforçou inutilmente para viver como homem temente a Deus? Porventura, Jó, debalde, significa inutilmente, teme a Deus? Olhando, meus irmãos, bem para esses dois momentos, logo no primeiro capítulo, nós vemos que essa dúvida não era sobre a integridade, sobre a retidão e sobre o temor de Deus que Jó tinha, mas sim sobre as motivações, as expectativas, os interesses em ser Jó tão fiel, tão temente a Deus. Satanás lança a seguinte mensagem: esse cara é assim porque ele tem interesses. Ele está bajulando Deus. Ele está agindo de má fé. Por isso que ele é reto, por isso que ele é íntegro, por isso que ele é temente a Deus. Jó não está duvidando, Satanás não está duvidando que Jó seja reto, íntegro e crente, mas ele lança uma dúvida sutil. Ele está fazendo tudo isso por interesse. O que Satanás quer levantar, meus irmãos, é o seguinte:
Pode uma pessoa, não obstante a sua religião, adorar e servir a Deus por nada? Pode uma pessoa adorar e servir a Deus por nada? Hoje nós temos aprendido que para ser membro de uma igreja, nós precisamos negociar com Deus. Vocês já repararam nisso? O quanto as mensagens de algumas igrejas fazem isto? Você tem às vezes até que provar Deus, provocar Deus, a ponto de chegarem ao extremo, assim, ó, se Deus não fizer esse milagre na minha vida, eu vou rasgar a Bíblia. Se Deus não fizer isso, eu não vou mais ao culto. Se Deus não fizer aquilo, eu não vou mais fazer mais nada. E quantas pessoas deixam de fazer tudo o que faziam, porque Deus não faz o milagre, porque Deus não cura, porque Deus não enriquece, porque o problema de casamento não é resolvido, o divórcio é uma realidade. Quantas vezes vocês mesmos já ouviram de crentes dizerem assim: Deus, por que você fez isso comigo? Estou chateado contigo, estou bravo, não vou mais ao culto, não vou mais dar o dízimo, não vou mais, estou fora do coral, estou fora da equipe. Quantas vezes você ouviu isto? Quantas pessoas estão vivendo a religião desse modo? Exatamente, esta é a semente do mal que Satanás lança no coração das pessoas. E iludidos ou iludidas, muitas pessoas estão se esfriando na fé, abandonando os cultos, perdendo a consagração, perdendo o interesse, perdendo o amor por Deus, deixando de trabalhar para o Senhor, deixando de fazer a obra de Deus. Quantas pessoas têm perdido o rumo da vida cristã? Quantas? Meus irmãos, a resposta a essas dúvidas de Satanás, ou lançadas por Satanás, é apresentada no Salmo 42, os 6 versículos do Salmo 42, que prova que não há interesse, que ser íntegro, que ser reto, que ser crente, que ser temente a Deus, que ser consagrado, não é por interesse, mas antes é por consagração, é por fidelidade real, verdadeira para com Deus, é por zelo, é por compromisso, é por conhecimento de Deus e a importância que Deus tem na vida. Por isso a declaração forte, desde o começo: Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, Ele é o socorro real na minha vida, no meio das minhas tribulações. Portanto, eu não temerei, ainda que aconteçam muitas tragédias. E falar em tragédias, Jó experimentou muitas tragédias. E o capítulo 42 de Jó, que nós lemos os 6 primeiros versículos, as palavras dele: trucida, expulsa Satanás da sua vida. Quando ele declara: eu te conhecia só de ouvir, mas os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disse: aquele é Satanás? Quem é aquele que lançou a semente do mal? É o diabo. Quem é aquele que deu os maus conselhos? Os amigos não crentes.
Quem disse para amaldiçoar e morrer a própria esposa? Quem são estes? Estes são aqueles que não conhecem a Deus, que não vivem com Deus. Por isso, nós vemos que Jó e o salmo do cântico da família de Corá, o Salmo 46, mostram para nós, ensinando que a vida consciente na presença de Deus, ela não é motivada por subterfúgios religiosos, nem por convicções pessoais duvidosas, mas pela fé e pela constante comunhão com o Senhor, baseado na humilde declaração individual da fé, de uma total entrega de vida ao Senhor, mostrando que a pessoa está disposta a gastar tempo com Deus, para ouvi-lo e para falar com Ele. Ouvi-lo porque quer entender a sua vontade, quer entender quais são os seus planos, quer entender quais são os seus propósitos, porque quer viver debaixo da vontade de Deus. As tragédias e os fracassos espirituais que enfrentamos muitas vezes são porque nós perdemos de vista isto. Nós gastamos tempo com futilidades. Nós gastamos tempo com os ruídos da vida, os barulhos. Um dos sinais mais indicativos de que nós estamos deixando de gastar tempo com Deus é quando nós começamos a deixar de vir aos cultos. Quando nós perdemos a noção da adoração. Quando nós perdemos o sentido do louvor. Quando nós perdemos a noção do que é servir a Deus. E aí nós nos preocupamos mais com o alimento, nós nos preocupamos mais com o conforto, nós nos preocupamos mais com o lazer, nós nos preocupamos mais com aquilo que parece ser prioridade. E deixamos de estar presentes no culto santo, espiritual e vivo. Como é triste o crente, com o passar dos anos, ele se esquecer daquilo que ele aprendeu um dia. Quando ele ouviu a voz de Cristo chamando. Como é triste o crente perder a noção do primeiro amor. Como é triste o crente perder o fervor espiritual, perder a noção de quem ele é e para que ele foi chamado. Como é triste o crente perder o interesse pelo tempo na presença de Deus. Quando eu falo aqui na frente, irmão, domingo é dia do Senhor. Eu vejo o ar de reprovação do olhar assim, ó. Eu tenho que levantar amanhã de madrugada, pastor. Semana minha foi semana de cão. Pastor, tem prova amanhã, né, pastor? Pastor, estou cansado. Pastor, acabei de me aposentar. Preciso curtir a vida. Pastor, estou tomando um remédio que faz isso. Me dá diarreia, me dá sono, me dá uma moleza.
Pastor, estou com medo da Covid. E aí vai. Como que se onde você estiver, em vez de estar no culto, realmente te abençoasse? Como que se essas coisas realmente pudessem satisfazer a alma e te fazer bem? Isso é perda do tempo necessário para gastar com Deus. É parar de querer ouvir Deus. É parar de querer falar. Ah, não, mas eu faço lá em casa. Faz uma pinóia. Televisão está ligada, a internet está ligada, o WhatsApp está chamando, as mensagens estão chegando, o jogo está passando lá do seu time, o sei que lá do Super Bowl, e não sei que, e o barulho do carnaval, e o barulho, e de repente o sono chega e você não orou como devia, você não cantou como devia, você não leu a Bíblia como devia, você não fez a sua adoração como devia. E você não esteve junto com o seu irmão como devia. E o irmão está ficando doente, está morrendo, e você fica sabendo, oh, ele morreu do quê? Nossa, ele estava doente, eu não sabia. Ah, casou? Ah, nasceu o filhinho dela. Não, já? Mas nem casado era. Casou, está 10 meses, 20 meses, 3 anos casado e você nem se deu conta. Falta de comunhão. O irmão está doente. Você nem sabe. Olhando um pouco para o passado, principalmente para as Escrituras Sagradas, e também parando para lembrar de alguns dos nossos antepassados, bem perto, papai crente, mamãe crente, nitidamente nós nos lembramos e vemos o quanto para eles era importante, solene, santo, parar para ouvir a voz de Deus, parar para falar com Deus. Alguns cristãos de uma época menos corrida e menos influenciada por tantos barulhos e ruídos da vida, eles faziam preparação para entrar em contato com Deus. Eles se preparavam para ouvir o que realmente Deus queria falar ao coração deles. Oravam antes de ir para o culto. Oravam pedindo a Deus, unja o nosso pastor, para que hoje ele pregue uma mensagem que mexa com a minha vida. Ir ao templo, mal ajambrado, era a morte. Domingo, dia do Senhor, era dia de vestir a melhor roupa. Ainda que fosse remendada, limpinha, passada, o melhor sapato. O momento do culto era importante. O presbítero Abelardo, eu estive na casa dele para conversar um pouco um assunto muito importante essa semana, e no bate-papo nosso, eu falei, Abelardo, me desculpa, eu estava de bermuda e de camiseta, não de regata, mas camiseta normal, básica, e ele também estava, em formalidade da casa, e então, de repente, começamos a falar daquilo que a gente não consegue fazer. Eu não consigo vir ao culto de chinelo.
Eu não consigo. Eu não consigo vir ao culto cheirando mal. Não consigo. Eu posso ir assim em vários lugares, mas no culto a Deus, eu preciso oferecer a Ele o melhor. Eu não posso dar o animal aleijado para Deus, eu não posso dar o defeituoso para Deus, eu preciso dar o perfeito para Deus. Porque é coisa santa, o altar do Senhor pede o melhor das nossas vidas. Não é o resto, o que sobra, que eu dou de oferta, é a primícia, é o dízimo. Não é a má vontade e, vamos cantar, vamos fazer de qualquer jeito. Não. É o ensaio, é a busca da melhor forma do grupo cantar, é o ensaio para o instrumento funcionar direito, é consertar o instrumento que está estragado. Aliás, o nosso piano aqui não está pegando mais afinação. Precisamos resolver isto. É oferecer a Deus o melhor. Meus irmãos, aplico esta mensagem à igreja nesta noite, deixando bem claro: tempo na presença de Deus para ouvir e para falar com Ele. Tempo, você está gastando tempo com Deus para ouvir o que Ele tem a te dizer? Você está gastando tempo para contar tudo para Ele? Meus irmãos, nós precisamos de tempo para ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Não adianta terceirizar. O médico, o psiquiatra, o psicólogo, a prefeitura, sei lá o que for, não trazem a voz de Deus, não falam o que Deus tem a dizer. Para eu ouvir Deus, eu tenho que buscá-lo. Eu busco um advogado e peço a ele orientação. E o advogado fala: mas aqui tem a lei, tem isso, tem aquilo, papá, vamos atrás. Mas será que o que Deus quer que eu faça é isto? Eu vou ao médico, eu vou ao psiquiatra, eu vou ali e peço orientação, peço conselho. Ou você vem até mim, pastor, e pede conselhos. Mas será que o que nós estamos lhe devolvendo ou lhe respondendo é o que Deus quer? A vida cristã, a vida de comunhão com Deus, requer que cada um trate diretamente com Deus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O Espírito Santo é o único enviado para nos convencer e trabalhar a nossa vida. Mas se eu não gastar esse tempo com o Senhor, tempo, horas, minutos, diários, semanais, mensais, eu estou jogando fora a oportunidade de ouvi-lo. Estou desperdiçando o meu tempo. A primeira aplicação é: separe o domingo do Senhor para você ouvi-lo. Você tem culto de manhã, você tem escola dominical, você tem culto à noite. É dia do Senhor. Mas é muitas horas. São muitas horas, pastor. Que seja. É do Senhor, não é seu. O tempo não é seu. Se você olhar para os antigos, começar pelos seus próprios pais crentes, você verá
ainda que você os critique, como eu criticava o papai e mamãe, pelo fato deles tratarem o domingo, dia santo do Senhor. Eu tinha tanto interesse em fazer tantas outras coisas, desde menino. Mas eu vejo a vida que o papai e a mamãe tiveram, uma vida próspera, uma vida com fervor espiritual, uma vida de realização, uma vida de serviço, uma vida de consagração, uma vida exemplar. Uma vida de graça na presença de Deus. Então eu preciso me render e entender que eu também preciso gastar tempo com Deus. É bonito cantar, né? Hoje é tempo de louvar a Deus. Não é bonito? Por que não gasta esse tempo então para fazer isto? Ah, nós precisamos orar. Então por que não vem orar? Precisamos orar muito. Mas por que não está aqui para orar muito? Precisamos muito de Deus. Por que não vem gastar tempo com Deus? Precisamos do perdão. Por que não vem aqui confessar? Ah, pastor, estou precisando de paz. Por que não vem buscar paz? Pastor, estou precisando de companhia. Por que não vem ter companhia? Percebe os contrassensos pela falta de tempo, de gastar tempo com Deus e com as coisas de Deus? E aí a gente ouve, né? Não tive tempo essa semana. Começou jogando domingo fora. Segunda aplicação. Irmãos, já vivemos o tempo suficiente para saber que nós mesmos não sabemos dirigir a nossa vida como convém. Você já chegou a essa conclusão? Se você é muito jovem, talvez não. Jovem assim, né? Forte, valente, briguento, pirracento, teimoso, briga com o pai, briga com a mãe, briga com os irmãos, e tá ali aquela coisa. E diz assim, eu vou, e vou, ó, você vai ver só, vou te provar. E olha, irmãos, eu estou vendo que tem jovem fazendo cada burrada, jogando a vida pela janela. Jovem da igreja. Sabe por quê? Porque ainda não chegou à conclusão de que ele sozinho não consegue dar conta. Quando os meus filhos fizeram 18 anos, eu dei de presente para eles no dia seguinte a matrícula na autoescola para eles aprenderem a dirigir. Porque eles precisavam disto. E os dois hoje dirigem maravilhosamente bem. E não foi eu que ensinei, não. Eles tinham que aprender onde a lei manda, que é na autoescola. Deem noção, essas coisas todas. E eles aprenderam a dirigir, e bem. Mas cometem cada erro no volante. A gente comete. Essa semana mesmo chegaram 2 multas lá em casa. Emprestei o carro para um deles, não vou expor quem, e chegaram 2 multas. Ó, vou indicar que o condutor foi você, tá? Porque eu não vou levar esses pontos nas minhas costas, não. Achar que é autossuficiente é uma tragédia. Achar que pode resolver tudo segundo o seu próprio intento é uma tragédia. E se nós não pararmos para chegar com coragem e dizer para Deus, Senhor, sem Ti eu nada sei, sem Ti eu nada sou capaz, sem Ti eu não consigo, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, me ajude, Senhor, olha, eu quero que o Senhor seja o meu socorro nas minhas tribulações, nas minhas lutas.
se eu não parar para pedir ajuda ao Espírito Santo, para me ensinar como orar, se eu não parar para gastar tempo para saber o que Deus quer da minha vida, se eu não parar para buscar qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu terei que decidir sozinho. É um ato de fé, é um ato de confirmação, de crença, é um ato de confirmação, de dependência, dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Porque se Deus não quiser, meu irmão, esquece. Você vai tentar, vai errar, tentar não vai conseguir, vai tentar e vai dar errado, e vai tentar e vai continuar dando errado. Mas se Deus quiser, você vai, voltará, terá jornada feliz, será feliz e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Porque o Senhor peleja com os seus servos as suas pelejas, as suas lutas, quando elas são travadas com Ele. Mas para você entender isso, você precisa gastar tempo com Deus, para aprender com Ele. Deus é melhor que pai, que dá conselho para filho. Deus é melhor que mãe, que dá conselho para filho. Deus é melhor que o irmão mais velho, que dá conselhos. Deus dirige a vida. Deus dirige a vida. Perder tempo ouvindo vozes, se distraindo com outras vozes, faz a gente achar e acreditar que nós mesmos vamos conseguir. Mas quando paramos para ouvir a voz de Deus, nós vamos chegar à conclusão, bem sei que tudo podes, e que os teus planos não poderão e nunca serão frustrados. Bem sei. E fica bem, fica feliz, fica cheio de gratidão, mas gastou tempo para entender isto. Não jogou fora o tempo, aproveitou o tempo. E para a gente terminar, a terceira e última aplicação. Primeiro, nós precisamos gastar tempo, usar o tempo. Segundo, nós precisamos entender que é Deus que dirige a nossa vida, e desejar e buscar e viver na direção de Deus. Terceiro, nós precisamos ser submissos ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser submissos a Jesus. Nós precisamos ser submissos à palavra de Deus. Você sabe o que é submissão? Não é tão feio quanto você pensa. Talvez você tenha pensado, submissão é estar debaixo de, né? Estar sujeito. Submissão é estar ao lado, junto, com, ombro a ombro. Submissão ao Espírito Santo de Deus é andar e viver com Ele. Ele foi enviado para isto. O Espírito Santo veio para nos ensinar, para corrigir, para convencer. O Espírito Santo veio para habitar conosco, estar conosco. O Espírito Santo veio para iluminar a mente. O Espírito Santo veio para aquecer o nosso coração. Por isso a conversão genuína e verdadeira é obra do Espírito Santo. O arrependimento é obra do Espírito Santo. A confissão e a declaração de fé verdadeira é obra do Espírito Santo. A consagração é obra do Espírito Santo. A dedicação em fazer a obra do Senhor é obra do Espírito Santo, que vai fazendo isto e nós vamos aceitando por vontade de estar mais íntimo dEle. Quantos homens, quantas mulheres da Bíblia nos ensinam isto? Quando eu era menino, eu vibrava com a história de Eliseu.
Você não sabe o quanto. Eliseu tem muito a ver. A história do profeta Eliseu tem muito a ver comigo, com a minha conversão, com a minha consagração e com o meu chamado para o ministério. Eu achava aquela história de ele pegar a boiada que ele tinha, ir lá e matar os bois e fazer um churrasco com a família, com os amigos, largar tudo e sair para ser aprendiz de Elias. Eu achava isso demais. Eliseu deixando tudo para andar com Elias e aprender o que era ser um profeta. Samuel, menino levado para ser educado fugiu o nome na cabeça agora. Me ajuda a lembrar, por favor. Sacerdote Eli. Homem poderoso foi ele. Meus queridos, é preciso gastar tempo com Deus para ouvi-lo e falar com Ele e desejar as coisas do Espírito Santo na sua vida. Gilberto Gil tem uma canção que diz assim: andar por fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Ele não está falando do Espírito Santo. Ele está falando de outra coisa. Essa fé falha. E como falha, né? Mas quando o Espírito Santo age na nossa vida, é um poder eficaz. Meu irmão, minha irmã, precisamos prestar atenção constantemente em nossos problemas e as nossas falhas espirituais. Nós vamos enfrentar várias coisas todos os dias. Nós teremos que enfrentar Satanás todos os dias. Nós teremos que enfrentar tentações todos os dias. Não tem como. Nós teremos que enfrentar provações terríveis. Eu sei que você está até pensando assim, é o que a Mariana está passando com a viuvez tão jovem, o marido Marcelo faleceu, como essa irmã está sofrendo? Pois é, podia ser você, podia ser eu. Nós precisamos perceber, irmãos, que todos os dias nós temos que enfrentar lutas, mas nós só vamos conseguir vencer essas lutas se estivermos juntos do poder de Deus, recebendo dele o socorro bem presente, e se estivermos dispostos a andar dentro da sua santa vontade. Por isso nós precisamos nos colocar diante de Deus para refletir sobre todas as coisas que fizemos em um dia, antes de dormir. Em quais assuntos praticamos as palavras do Senhor e em quais assuntos não praticamos a palavra do Senhor. Em quais atitudes e assuntos nós falamos e vivemos de acordo com a verdade, e em quais assuntos nós não vivemos e não fizemos conforme a verdade. Em quais assuntos nós seguimos a nossa própria vontade, deixando e sacrificando a vontade de Deus. Todos os dias nós precisamos parar para refletir. E por isso é que nós precisamos gastar tempo com Deus para ouvi-lo
e para falar com Ele. E sabe qual é o resultado disto? Seremos verdadeiros adoradores. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Eu tenho chegado à conclusão que mais que nunca nós precisamos do agir de Deus na vida da nossa igreja. Nas casas, nas famílias, na individualidade de cada membro desta igreja. E tenho orado por isso. E eu quero convidá-lo a orar comigo sobre isso agora. Quero convidá-lo a orar pela vida desta igreja. Sabe aquele irmão, aquela irmã que faz tempo que você não vê aqui? Você sabe por quê que eles não estão aqui? Se você sabe, ore por eles, para que Deus mude os corações deles. Se você não sabe, ora por eles sem você saber por que ele não está aqui. Ore pela sua igreja, irmão. Ore pela sua igreja, minha irmã. E eu quero convidá-la a fazer isso agora. Ah, está tarde, pastor, já deu 8h12. É tempo de gastar tempo com Deus. Que os ruídos lá de fora, do futebol, isso ou aquilo, não quebre, não estrague o momento que você tem a gastar com Deus agora em oração. Curve sua fronte. Ore pela sua igreja. Ore pela vida espiritual da sua igreja, irmão. Ore pelo seu irmão, pela sua irmã na fé. Ore por mim, como pastor dessa igreja. Ore pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos professores da escola dominical, para sermos bênçãos nas suas vidas, para corrigirmos as coisas erradas que estamos fazendo e não estamos abençoando. Ore para Deus dar unção e graça. Ore para Deus agir. Senhor, a tua palavra diz que se o meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei. Palavra tua, Deus. E nós oramos, e eu peço ao Senhor, ouça o nosso clamor agora, por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino 68, terminando o nosso culto. Depois desse hino, eu impetro a